Senhoras e senhores, é com enorme prazer, satisfação que recebemos aqui mais um episódio do nosso podcast Papo de Commodities. Uma parceria da Arte Education com o Jornal da Ola, que hoje conta aqui com a presença do seu sócio, Edson Carpentieri. Muito obrigado, Edson. Primeira vez que você participa do nosso programa em 2 anos. Que alegria ter você aqui. E com patrocínio exclusivo da agência Navegação Williams. A Williams ela atua desde 1880 nos portos brasileiros, com uma sólida tradição e reconhecida eficiência no atendimento, mantendo um compromisso permanente com a excelência operacional. Em constante aprimoramento de seus processos, a empresa busca oferecer o mais alto padrão de atendimento a clientes e parceiros da atividade marítima, apoiada por uma ampla rede de escritórios estrategicamente distribuídos nos principais portos do país. Tem lá em Recife, tem em Paranaguá, tem em todos os portos do Brasil. Bom, hoje o nosso Papo de Commodities tem a satisfação de receber o meu querido amigo Frederico Estrella, economista, mineiro de BH, mestre em economia pela FGV, com quase 25 anos de experiência em consultoria econômica e financeira, boa parte deles na Tendências. Trabalhou com o ministro Maílson da Nóbrega. E hoje, sócio fundador da Atra Consultoria, com forte atuação na estruturação de investimentos em agronegócio, investimentos em infraestrutura e energia. E com ele nós vamos conversar sobre os cenários possíveis, se é que a gente consegue falar do futuro no Brasil, né? A partir de 2027, a nova geopolítica da segurança alimentar e energética e como é que os investidores, os bancos e os fundos realmente avaliam um projeto no agronegócio lá fora. Sejam todos muito bem-vindos, compartilhem esse episódio com quem vive, respira e acredita no agronegócio. Frederico, um prazer ter você aqui, meu amigo. O microfone é todo seu. Cuidado com esse cara que ele faz umas perguntas caprichosas. Sabe esses caras que não entendem? Ele faz aquelas perguntas bem difíceis. E eu vou deixar para você, Edson, a primeira pergunta para o... Primeiro deixa ele se apresentar, né? Sim. Por favor. Prazer ter você aqui. Prazer é meu, Arnaldo. Acho que é um privilégio estar aqui com vocês nesse podcast que trata de temas tão relevantes e instigantes e que eu acho que é uma referência para todos nós que trabalhamos no agro e no segmento de commodities. Acho que eu vou fazer uma apresentação breve da minha trajetória e por que em alguma medida, eu estou ligado ao agronegócio. Eu, como você comentou, eu sou economista de formação e trabalho em consultoria, fundamentalmente na parte de cenários econômicos, estudos setoriais, desenvolvimento de planos de negócio, avaliação de empresas e contenciosos, já há cerca de 25 anos. E o agronegócio foi um dos segmentos que ele foi se consolidando na minha trajetória como um segmento que eu fui ganhando experiência em algumas cadeias, entendendo a lógica e toda a evolução que a gente teve nos últimos 20 anos, muito significativa. Essa trajetória começou em boa medida, assim, primeiro o trabalho relevante que eu fiz foi na área de logística frigorificada. Olha. Que era um caso muito interessante de uma empresa que tinha a missão de trazer um investidor e precisava de um estudo setorial e de um valuation para isso. Foi ali que eu tive um primeiro contato com algumas das questões que iriam se consolidar no futuro do agronegócio. Isso foi nos anos 2000 ainda. E aí, a partir disso, eu acabei tendo uma série de experiências no agronegócio. Primeiro na cadeia de soja, na parte de estudo de viabilidade de biodiesel, esmagamento de soja, proteína de soja concentrada, um caso muito bacana que tem uma aplicação muito relevante para algumas cadeias de proteínas. E mais recentemente, eu acabei tendo uma atuação mais presente na cadeia de etanol de milho. Já tinha alguma experiência, inclusive em trabalhos de contenciosos na área de etanol, de cana. Inclusive foi como nós dois nos conhecemos. É verdade, né? Prazer de trabalhar juntos num caso.
E aí, mais recentemente, acabei me voltando também um pouco para a parte de etanol de milho, que tem um pipeline aí muito relevante de projetos e que eu acabei trabalhando em alguns deles. E como que isso se conecta com a trajetória econômica? Assim, uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo é que o agronegócio, a gente olha muito para a produção e tudo, mas no fundo a gente pode olhar ele também como um ecossistema de investimentos. Porque tudo no agronegócio, em boa medida, está relacionado à alocação de capital. Seja se você vai construir um armazém, seja se você vai usar um insumo diferente daquele que você está acostumado a utilizar, seja se vai comprar uma fazenda, quando você está dentro da porteira, está tudo ligado à alocação de capital. E isso passa por uma série de dimensões que a análise econômica ela entra profundamente, inclusive na parte de análise de riscos, de governança e de uma série de questões que, para você fazer bons investimentos, você precisa cobrir. Uma delas, eu acho que é aquilo que você chamou atenção logo no início, que são cenários para a economia brasileira nesse mundo que está em grande transformação. É uma das dimensões importantes para você tem cliente que você exclusivamente, periodicamente, você vai no cliente para discutir cenário, só, ou não? Não, hoje em dia não. Eu já atuei dessa forma, eu já trabalhei mais focado em conjuntura econômica, mas eu acompanho hoje numa outra dimensão. Numa dimensão de quem precisa entender os cenários e como que ele vai influenciar os investimentos que já estão em curso, ou então os novos investimentos que estão sendo analisados. E me beneficio muito dessa experiência que eu tive no passado de ver com bastante detalhe como que era a análise macroeconômica, a análise setorial, mas hoje eu faço isso de uma forma muito mais aplicada, Arnaldo, no sentido de que isso está dentro de um contexto, muitas vezes, de elaboração de um plano de negócios ou do entendimento do que a mudança de um cenário econômico ela alterou as condições que existiam e que levou a um problema num contrato. Então, assim, hoje tem uma dimensão mais aplicada do que simplesmente formar os cenários. Interessante você falar que você faz contencioso, né? Porque é tão raro hoje, por exemplo, você ter gente que faça isso junto com a consultoria, né? É mais difícil. Por exemplo, nós já tivemos aqui advogados que atuam, não é o seu caso de advogado, mas não fazem contencioso, não, só fazem o mesmo projeto e tudo mais. Me fala uma coisa, você está tendo demanda de fora, de investidor estrangeiro para investir no Brasil, no agronegócio? Olha, sim, existem alguns investidores com quem eu converso fora do Brasil que têm interesse em investir no Brasil. Eu acho que assim, isso tem várias razões. A gente pode contar uma história curta ou contar uma história longa em relação a isso. O Brasil, acho que olhando os últimos 10 anos, talvez, teve um pouco afastado do radar de investimentos dos estrangeiros, em boa medida. Os países emergentes estiveram um pouco fora do radar de investimentos. Eu acho que a gente tem uma mudança na economia mundial nos últimos anos que tem feito com que esses investidores se direcionem cada vez mais para países emergentes, e o Brasil voltou a ser um desses destinos potenciais em função das características dele. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um amigo, Arnaldo, que quando a gente estava na pandemia, a gente estava no meio da pandemia, eu conversando com ele por telefone, ele me falou uma frase que eu nunca me esqueci, que olha, a gente vai lembrar esse período que a gente viveu entre a queda do Muro de Berlim
e a primeira grande pandemia, como um momento excepcional. E, de certo modo, é verdade, porque a pandemia ela desnudou uma série de questões do ponto de vista geopolítico e de cadeias de valor que se tornaram mais urgentes. As inseguranças que existiam antes, elas surgiram, vieram elas floresceram no fundo. E acho que a gente tem duas inseguranças hoje muito fortes na economia mundial e do ponto de vista geopolítico e da organização das cadeias de valor. E que o Brasil estão intimamente relacionadas ao Brasil. A primeira é uma questão de segurança alimentar. E a segunda é uma questão de segurança energética. Eu acho que o Brasil, assim, a gente pode entrar um pouco mais a fundo nisso, ele tem uma posição privilegiada na solução dessas duas questões. Privilegiada porque ele é um país de talvez tem um maior ou mais baixo custo na produção de determinadas energias e principalmente de alimentos em algumas cadeias. Porque ele faz isso com sustentabilidade, que é a agenda para frente de vários mercados. Então o Brasil tem essa posição privilegiada no mundo. Tem instituições que permitem que sejam feitos investimentos no Brasil. É uma região politicamente que não é conflagrada no sentido de conflitos territoriais, de uma série de questões. Tem mercado interno. Mesma língua, exatamente. E isso colocou o Brasil certamente no radar novamente de vários investimentos. Eu acho que esse é uma. E você falou uma coisa importante antes, que é o seguinte, a segurança alimentar. A segurança alimentar, principalmente iniciada na China, veio com a pandemia. Mudaram todas as matrizes suínas. Quer dizer, hoje a China tem uma preocupação extremamente grande com segurança alimentar. O que é inacreditável, né? Aquela China que a gente conheceu, né? Aquela China do Xing Ling, essa China não existe mais. Então, o que existe hoje é um investimento forte em cima de segurança alimentar. Eu tenho visto alguns documentários, às vezes na Netflix ou no Discovery Channel, sobre segurança alimentar na China. Caramba, você não pode imaginar que aquilo... E o preço dos produtos são baratos. Né? Para a população. Olha, vou dizer uma coisa. A China é o maior produtor só para você saber no que você coloca na sua salada, é o maior produtor mundial o maior produtor mundial de tomate, pepino, batata, cenoura, chuchu. Você sabia disso? Não sabia. Nem eu. E faz muito sentido pelo tipo de alimentação. Pelo tipo de alimentação. E por conta da dimensão do país. Né? Eu acho que esse é um tema muito, muito bom, Arnaldo, porque assim, a segurança alimentar, no fundo, ela não é simplesmente se você ter acesso ao alimento. É você ter um acesso estável prioritariamente, sempre quando possível, de fontes diversificadas de produção regional, para que você possa ter a segurança que você vai conseguir alimentar a população e sem grandes sobressaltos. Eu acho que a China é uma questão que foi extremamente relevante para o mercado de commodities, de alimentos, principalmente a partir do ano 2000, 2001, é que quando a gente viu aquela arrancada teve da demanda chinesa. Né? Que foi aí que nós crescemos também, né? Foi aí que nós crescemos também, exatamente. Isso impulsionou fortemente o crescimento da economia brasileira. É uma das razões que nos anos seguintes, ali até 2010, 2011, a gente teve um crescimento muito forte. E a China, ela ainda vai continuar sendo relevante para o Brasil como destino. Agora, tem um ponto que se conecta muito ao que você falou sobre a preocupação que os chineses têm com a segurança alimentar. No plano quinquenal chinês que foi divulgado agora, recentemente, né? Tem poucas semanas,
eles deram uma ênfase muito grande à questão explícita, à questão da segurança alimentar, com o desenvolvimento de várias iniciativas para aumentar de forma significativa a produção e a produtividade da produção agrícola dentro da China. Eles querem ser menos dependentes do exterior. E uma coisa que assim, a gente escuta, especialmente entre economistas, diversas críticas à China, e são válidas em algumas situações, mas que eu aprendi a respeitar quando eles colocam uma meta de que aquilo vai acontecer. Em geral, aquilo acontece. O histórico da China tem mostrado isso. Nós damos uma direção e isso acontece. Eu me lembro que assim, eu fui à China em 2008. Nossa. E aí eles estavam começando a construção das linhas de alta velocidade. 10 anos depois, era o parque de linhas de trem de alta velocidade disparado o maior do mundo. Deve ser maior do que a soma de todos eles já era 10 anos depois. Então a gente tem que respeitar isso. Então, esse é um cenário que tem que ser olhado daqui para frente, no fundo, para a gente poder pensar os investimentos e como que a produção no Brasil vai acontecer. Agora, eu acho que o corolário disso, em alguma medida, é que o Brasil ele tem que dar continuidade a uma coisa que ele já vem fazendo, de alguma forma. O Brasil é historicamente um global trader, né? Ele sempre exportou para o mundo inteiro. E as fontes de demanda potencial para o agronegócio brasileiro, eu acho que elas vão sofrer uma transformação nos próximos 10, 15 anos. Mas vai ficar na Ásia. Mas vai ficar na Ásia, certamente, e depois vai para a África. É exatamente isso, Arnaldo. Assim, eu acho que a China vai perder um pouco dessa relevância, mas vai ser relevante. Mas, fundamentalmente, o sul da Ásia, onde você tem uma mudança de padrão, de consumo, urbanização, de hábitos, de consumo e de renda, você vai ter um crescimento da demanda maior nos próximos anos. E a gente está falando de Singapura, a própria Índia, Vietnã e uma série de outros problemas. Tailândia, Indonésia e outros países também. Perfeito. Até Bangladesh, né? Exatamente. Que Bangladesh cresceu. O Edson já me chutou 2 vezes debaixo da mesa, já está com o meu pé doendo aqui. Você tem pergunta para fazer que eu sei, vai. Tem pergunta. Primeiramente, quero agradecer aqui, tá no seu programa, é um prazer imenso estar aqui com o Frederico, que é um economista bastante renomado. Então, vamos começar direto, né? A gente falou aí você, Frederico, falou do Brasil, né? Que é um país privilegiado. A gente não tem terremoto, não tem furacão. Tem as questões climáticas aí, que a questão do clima é mundial. Então, mas nós temos aí, o mundo todo procura investir nos emergentes. Mas nós temos aí uma insegurança jurídica muito grande no Brasil e um excesso de burocracia. Essas duas questões não atrapalham muito o investidor, não acabam atrasando os investimentos que poderiam chegar mais forte no Brasil? Eles se preocupam com isso? Eles falam com isso? Eles estão tão preocupados? Isso aí afeta o investimento? Do tipo, Fred, eu estou sabendo aqui que no Brasil, para fazer isso, demora não sei quanto tempo. Você falou na rapidez que as coisas acontecem na China. Aqui a lentidão é gigantesca ao inverso, principalmente em função de burocracia, excesso de lei, excesso de, enfim, de questões burocráticas mesmo. Eu entendo que prejudica, Edson. Acho que assim, se a gente for olhar de uma perspectiva maior, assim, de longo prazo, eu acho que a gente tem um processo de uma certa deterioração institucional ao longo dos anos. A gente não é um país que é caótico, não é um país que tem instituições sólidas. Ele é difícil de mudar de direção de uma forma muito grande. Brusca. Pela própria arquitetura institucional do Brasil. Mas, assim, isso, de certo modo, segura o desenvolvimento do Brasil. O Brasil, de certo modo, como eu estava comentando, assim, ele tem sido privilegiado
do ponto de vista do que ele tem de potencial para o seu desenvolvimento. É como se Deus chegou e deu um maná para o país, mas ele infelizmente não está sabendo aproveitar. E como que isso acontece, eu acho que no dia a dia? Uma das questões é exatamente o que você chamou a atenção da insegurança jurídica. Por quê? Porque quando você tem um processo de insegurança jurídica, um investidor ele não sabe com clareza aquilo que ele pode perder ou aquilo que ele pode recuperar. Porque um investidor, a primeira coisa que ele olha, em geral, é qual que é o mercado, qual é que esse investimento vai atender. Ele vai resolver um problema, é um problema que tem demanda e tudo. Essa é a primeira questão que ele vai olhar. Vale para uma startup? Vale para um grande projeto no setor de commodities. A segunda coisa, em alguma medida, é eu colocando o meu dinheiro aqui, como que eu posso perder? Quais são os elementos, os fatores que podem levar a perder o meu capital? E aí que entra em boa medida a insegurança jurídica, porque a gente tem uma jurisprudência, às vezes, que ela altera ao longo do tempo. Então, eu converso isso com advogados que atuam em contenciosos e tudo, e eles falam, às vezes a gente fica com dificuldade de falar que essa lei está valendo, porque ela pode chegar num juiz ou em alguma outra situação, ou no judiciário, na sua mais alta esfera, e você tem uma mudança na jurisprudência. Aquilo que você falou para o seu cliente que valia, não vale mais. Então, quando isso acontece, você, de alguma forma, retira o apetite do investidor. Ele passa a colocar um prêmio de risco maior naquilo e você, em algumas situações, inviabiliza os investimentos. Então, assim, eu acho que a gente seria muito bom para os investimentos e para o desenvolvimento do país que a gente tivesse uma agenda maior de segurança jurídica. Não sou eu quem serei capaz de dar uma direção para isso, acho que isso aí é multifatorial e multidisciplinar no fundo, mas isso certamente seria algo que iria ajudar com que o Brasil se beneficiasse mais desses fatores que ele tem de vantagem competitiva e fatores naturais. É que o investidor ele acaba ficando como é que fala? Na parede, né? Porque imagine você um investidor que quer botar dinheiro no emergente. Primeira coisa que você faz, eu quero colocar dinheiro no emergente que tem uma população grande, né? Que tem uma população que serão consumidores. Eu quero um país em que não haja conflitos religiosos. Eu quero um país que tenha uma moeda estável. Eu quero um país que tenha um mercado financeiro moderno. Quantos sobraram? Turquia e nós. O que mais? Eu entendo que são poucos. São poucos. Quer dizer, eu quero então vamos botar no Brasil, porra. E com a configuração do Brasil, em termos de vantagens competitivas e de recursos para investimento em commodities, esse conjunto se reduz ainda mais. A verdade é essa. Porque assim, eu acabo acompanhando também, além dos investimentos aqui no Brasil do agronegócio, eu acabo olhando como que isso está acontecendo em outras localidades do mundo. E você comentou, Arnaldo, assim, que a demanda por alimentos vai vir em grande medida da África. Isso é completamente verdade. O crescimento populacional da África nas próximas décadas é enorme. Tem desafios de crescimento de renda, de uma série de outras questões, mas isso vai acontecer. Acho que... E aí, assim, o que acontece? Há uma demanda natural para se
fazer a produção de alimentos, para garantir a segurança alimentar desses países. E o que acontece é que as condições ainda institucionais, apesar de você ter as mesmas condições climáticas, as mesmas condições de geografia, de uma série de coisas que são muito semelhantes ao do Brasil, ao nosso Cerrado, você anda no interior da África e você, isso aqui é a nossa savana. No fundo é muito semelhante e tudo, mas as condições institucionais são diferentes. Assim, você construir cadeias de valor num país para que você consiga produzir efetivamente, fazer uma produção em larga escala, não é uma coisa trivial. O Brasil levou décadas para conseguir fazer isso de uma forma sofisticada como ele tem hoje. Então, os investidores, eles olham para o Brasil com esse olhar. Você tem as condições institucionais e minimamente de cadeias de valor muito bem construídas no Brasil, de tal forma que ele se qualifica como um bom local para investimentos. E a China está botando muito dinheiro na África, muito dinheiro. A China é a maior investidora historicamente na África. Assim, a relação da China com a África vem... Mão de obra, mão de obra barata, né? Lá na frente. Naturais, lá na frente. Historicamente foi recursos naturais e projeção geopolítica, no fundo. Ela vem da época do comunismo ainda, quando a China viu a África como um local privilegiado para que ela conseguisse projeção e um certo protagonismo nas Nações Unidas. Então, você tem uma relação da África com quase todos os países de longa data. A África tem 54 países e eu acho que eles não têm relação com um ou dois. Um porque reconhece Taiwan e o outro não me lembro exatamente por quê. Mas eles fazem de 2 em 2 anos um summit em Pequim, que eles levam os representantes dos governos africanos. É uma relação de longa data. Nos últimos 20, 25 anos, foi uma relação fundamentalmente de investimento em busca de recursos naturais. Essa é uma realidade. Mas a China é um investidor relevante, mas isso também não deu totalmente certo do ponto de vista da agricultura. Ela fez investimentos na agricultura nos países africanos, mas que não prosperaram como eles imaginavam, porque é difícil fazer algo tão sofisticado quanto o Brasil conseguiu. Realmente. Outro país que está com uma disciplina muito maior do que nós esperávamos é a Índia. A Índia falou há uns 5 anos que ela ia colocar 20% de etanol na gasolina. Todo mundo deu risada. Colocou. E vai colocar mais. Estão pensando em 25%. Porque é muito melhor eu colocar um etanol porque lá o etanol, na verdade, ele vem de 3 fontes. Cana, né, o açúcar, milho, quer dizer, milho não, grãos, de maneira geral, e arroz. Né? Esse ano que passou, 35% foi de cana. Então, eles querem aumentar esse percentual para 25%. Que diminui a importação dele de petróleo. Bom, agora com o petróleo em baixa, talvez já não tenha essa pressa toda. Mas o que aconteceu com essa guerra aí foi presta atenção. Cuidado, hein? Vocês que estão precisando de energia, fiquem espertos, porque amanhã acontece qualquer coisa dessa, vocês vão estar no breu. Ô Edson, faz mais uma pergunta aí, por favor. A pergunta é a seguinte: nesse momento está se discutindo em Washington a tal imposição do tarifaço de 25%. O Brasil está lá, até os filhos do Bolsonaro estão lá também entrando nessa conversa. Hoje a manchete do portal Metrópolis é que os empresários brasileiros estão preocupados com essa possível interferência. E essa relação difícil, que o Brasil vive um momento mais difícil. Mas não é só o Brasil, não, né? É o mundo com o Trump, que é uma pessoa absolutamente instável. Até que ponto isso dá uma travada nos investimentos? Só que antes dele responder essa pergunta, nós vamos entrar para um breakzinho, a parada para hidratação. E o anúncio do nosso patrocinador.
Olha, Edson, eu acho que essa é uma questão muito relevante para o Brasil. O mercado norte-americano, ele historicamente, ele é um destino muito importante dos produtos manufaturados brasileiros. Ele não é um destino tão relevante, exceto o café, café e suco de laranja, né? De commodities, mas ele é muito importante para manufaturados. E o que acontece é que, por mais que eu acredito que a gente tem uma tendência a olhar isso como uma questão específica do Brasil, o risco da gente receber essas tarifas, como você bem colocou, esse é um problema global. O governo norte-americano, na administração atual, ele resolveu fazer com que, da forma dele, a produção que está fora do país, ela volte para dentro dos Estados Unidos. E o mecanismo que eles idealizaram para isso é a imposição de tarifas. Então, assim, eu acho que a gente tem que relativizar a influência política interna, em alguma medida, nesse movimento. Eu acho que isso está muito fortemente associado ao movimento mais amplo. Apesar das declarações que existem de lado a lado e do próprio governo norte-americano, que trazem um pouco de confusão narrativas, na verdade. As narrativas e tudo. Agora, esse é um movimento que, pelos próximos anos, eu acredito que vai acontecer. Pode ser em menor intensidade ou maior intensidade, dependendo da capacidade de negociação do Brasil e da vontade de se negociar isso com o governo norte-americano. Mas eu acho que hoje existe uma grande chance de que as tarifas venham e a gente tem que fazer ao máximo para mitigar que isso aconteça. Uma outra coisa que me incomoda bastante, Frederico, como jornalista, né, é que eu não consigo entender. Eu vejo os economistas todos tentando explicar, mas por que o juro no Brasil é tão alto? O juro real no Brasil é o segundo ou terceiro maior do mundo, e os outros países que estão acima estão em guerra, ou é a Rússia, acho que me parece a Turquia, né? Enfim, por que é tão alto o juro no Brasil? Nós vamos pagar esse ano mais de R$1 trilhão em juros. Quer dizer, aí se reclama, o governo gasta muito? Gasta. O Congresso também gasta muito e o Judiciário também gasta muito. Mas tudo isso é café pequeno, perto de 1 trilhão e 100 bilhões que se paga em juros. E tudo por causa da tal meta fiscal, a meta da inflação. Não poderia aumentar um pouquinho essa meta de 3%, que é irreal para o padrão brasileiro hoje, para 4%, por exemplo, e reduzir um pouquinho o juro? Ou é coisa besteira que eu estou falando? Eu acho que não é uma besteira, Edson. O que eu vejo aqui, assim, os juros elevados no Brasil são uma questão estrutural, em que a gente, fazendo pequenos ajustes, como alterar a meta de inflação, eu acho que não vai resolver esse problema. Por que é um problema estrutural? Tradicionalmente, assim, nos últimos 25 anos, o Brasil acabou aumentando a despesa pública acima do crescimento do PIB. Isso significa que tem dois impactos nisso. Ou você pode, para manter um mínimo de consistência macroeconômica, você aumenta a tributação. No fundo, você retira mais recursos da sociedade para fazer o pagamento dos gastos públicos, ou então você se endivida mais. O Brasil caminhou nas duas direções ao longo dos últimos 25 anos. Com um interregno que aconteceu a partir do governo Temer. O que o governo Temer fez em 2017 foi fundamentalmente falar: a nossa despesa pública ela não vai crescer ou vai crescer pouco em termos reais. Na prática, o que isso significa?
que você não iria ter a necessidade de aumentar a tributação ou o endividamento público. No longo prazo, você iria até diminuir a dívida pública. Isso significa, em boa medida, que você iria deslocar recursos que são intermediados pelo governo, que boa parte disso são transferências dentro da sociedade, não é aquela questão do gasto público ou do investimento público, inclusive não sobra mais dinheiro para o gasto público e para o investimento público, é muito reduzido. E você poderia direcionar isso para o investimento privado. Quando você retira essa pressão da demanda por recursos do governo, você faz com que a taxa de juros ela caia. Foi o que aconteceu no governo Temer. Em alguma medida, tirando o episódio da pandemia, foi o que aconteceu no governo Bolsonaro. Quando a atual administração ela assumiu em 2023, ela adotou uma abordagem diferente. Basicamente, foi de um aumento, voltamos a ter aumentos de gastos acima do crescimento do PIB e ancorados fortemente ou no aumento da tributação ou então no aumento da dívida pública. O número talvez não seja exato, mas é essa ordem de grandeza, Edson. Assim, a dívida pública brasileira vai aumentar 10 pontos de porcentagem do PIB em 4 anos. Hoje, essa dívida pública, você não vê um horizonte razoável para que ela tenha uma estabilidade. Você vê cenários no mercado, inclusive de instituições como a instituição fiscal independente, que é ligada ao Senado brasileiro, que mostram que essa estabilização vai acontecer daqui a muitos anos e, em alguns cenários, acima de 100% do PIB. E não existe país emergente que tenha uma sustentabilidade da dívida, historicamente, com dívidas acima de 80% do PIB. Nós estamos batendo em 80, né? Nós estamos batendo em 80. Então, nós estamos naquela zona de Mas perigo. esse não é o único indicador, né? Porque o país mais endividado do mundo É o Japão. é o Japão. É o Japão. Só que o alongamento da dívida do Japão é diferente. O alongamento é diferente e a taxa de juros que ele paga é diferente. E com uma institucionalidade Não, porque quando diferente. você usa só um indicador, você fala, olha, mas nós temos... Sim. Peraí, Sim. vamos ver aqui qual é a... E o Japão é um país desenvolvido. Ele consegue se financiar porque ele tem uma série de mecanismos, inclusive internos, para financiar essa dívida pública. Sim, esse não é um problema que é exclusivamente do Brasil. A dívida pública nos Estados Unidos, o número que eu escutei recentemente é que ela aumentou 7 a 8 vezes entre o ano 2000 e 2025. É um problema global, no fundo, mas ele é muito grave para países emergentes. No caso dos Estados Unidos, fundamentalmente foi depois da crise de 2008, que aí eles tiveram que fazer uma injeção de recursos muito grande na economia por diversos canais. Mas, assim, no caso do Brasil, voltando ao Brasil, Edson, o que acontece é que isso traz uma perspectiva de uma pressão constante sobre a taxa de juros no Brasil. E nós estamos falando da taxa de juros de longo prazo. Sim, o Brasil tem um mercado financeiro muito sofisticado. O Brasil tem um dos mercados de capitais mais sofisticados do mundo, né? Ele não tem a mesma dimensão e a profundidade do mercado norte-americano, que ninguém tem, mas ele tem a dimensão e a sofisticação de mercados que você encontra na Europa e em vários outros países. É verdade. E o que acontece é que nessa situação, você faz com que gere uma pressão sobre os juros muito grande e um juros de longo prazo hoje, que a gente pode, como pessoa física ou as empresas e tudo, podem se financiar, podem comprar títulos com vencimento em 2050, 2060. Coisa que era impossível há alguns anos atrás. Que é muito bom, mas assim, pagando o setor público paga uma taxa de juros acima da inflação de 7% para que isso aconteça. E 7% nesse cenário, assim, isso é insustentável. Pois Você é. dobra o capital em 10 anos. Se você dobra o capital... É uma tragédia para o país, né? Aí eu te pergunto, você é consultor, hoje corre a Mega Sena, ganhei 40 milhões.
Se eu deixar no banco, em um ano eu vou ganhar 6 milhões a grosso modo de juros, 15%. Vai, 6 milhões. Como consultor, você me indica um outro negócio que me dê um retorno maior sem eu ter preocupação? Olha, eu acho que existe... Sem risco, não. Pois é, então. O problema isso não acaba... risco. Isso não acaba freando o crescimento do país? Isso acaba freando o crescimento do país. Acho que entendo que sim. Assim, não há um país sustentável pagando 7% de juros real de longo prazo na situação atual. Assim, a gente está vendo isso no dia a dia. Assim, isso não começou, começa a discussão mais presente no endividamento público, mas a gente que está próximo do setor privado, a gente enxerga isso no dia a dia. O impacto disso é monstruoso. Você está vendo conglomerados extremamente organizados, negócios bons, que estão tendo dificuldades muito grandes por conta do nível de juros muito alto no Brasil. Isso tem um impacto, por exemplo, no varejo. Exatamente. Os juros altos não é bom para ninguém, nem mesmo para o sistema financeiro. Então vem a pergunta de $1 milhão. Tem saída para essa armadilha que nos metemos? Eu acho que tem saída, sim. Eu vejo 3 situações, Edson, em boa medida. E aqui sem pensar exatamente candidatos e partidos. O que acontece, assim, a gente tem uma perspectiva, e isso vai se materializar nos próximos meses, né, no fundo, de que o cenário que a gente tem dos últimos 4 anos se repete. Nesse cenário, eu acho que a gente vai ter uma crise. Não é possível você falar quando que vai ser. Isso, quem colocar isso, quem mencionar isso, eu acho que é um chute no fundo, mas a perspectiva disso, a perspectiva da manutenção do cenário que a gente tem até agora, especialmente em 2026, isso leva claramente à percepção de insustentabilidade da trajetória da dívida pública. E aí nós vamos ter um problema, no fundo, de aumento de risco, um aumento maior ainda das taxas de juros longas, impacto sobre câmbio e uma série de coisas. Tem um outro cenário que é compatível com a reeleição do presidente Lula, que eu melhoro um pouco isso do que foi feito, eu faço um ajuste cosmético ou parcial em relação ao que precisa ser feito, e aí você ganha um cenário de maior longevidade para isso. Você não coloca a dívida pública numa trajetória de sustentabilidade, mas você ganha tempo, no fundo. E tem um terceiro cenário, que é a situação em que você tem uma mudança de mindset, quase, no fundo, em que ou por um governo novo, ou por esse governo que está aí, que eu acho menos provável, você tem uma agenda da combinação de 2 coisas. A primeira é uma agenda de curto prazo, vamos dizer assim, mais pro-business, em que eu coloco o Estado numa situação de solvência, garanto isso, faço uma série de coisas que os economistas já têm mapeado. Você tem que desvincular a aposentadoria do reajuste do salário mínimo, tem uma série de coisas que precisam ser feitas. Isso já está tudo mapeado no fundo. E aí você, rapidamente, você faz com que a trajetória de dívida pública e de solvência, ela seja percebida como uma trajetória positiva e virtuosa. Então, isso tem o potencial de fazer os juros cair rapidamente. A segunda agenda que a gente precisa para potencializar isso
é uma agenda de produtividade de longo prazo, porque produtividade ela não aumenta a partir de medidas no curto prazo, ela parte de medidas que vão se materializando no longo prazo. Assim, tem uma que é óbvia e que não é fácil de fazer. Assim, o Brasil não foi bem sucedido nela, são os investimentos em educação. O Brasil já universalizou o acesso à educação em boa medida, mas a educação é de qualidade muito ruim, especialmente quando você vai para o Fundamental 2. Pros anos, a partir disso, a educação é muito ruim. Mas um outro item de aumento de produtividade futura é a abertura econômica. O Brasil precisa, apesar do mundo estar em transformação, com políticas de friendshoring, nearshoring e uma série de outras coisas que trazem as produções para dentro dos seus países, ele precisa ter uma inserção de verdade nas cadeias globais de valor. Em algumas ele tem, mas ele precisa intensificar isso, porque é a partir dessa competição ao qual as empresas estão expostas, que as coisas se transformam e é um aumento de produtividade. E o terceiro elemento é uma alocação melhor dos recursos, de uma forma geral. Assim, a gente precisa fazer com que a gente não tenha gastos ou investimentos desnecessários. E aí eu não falo do setor público, eu falo mesmo das empresas. Eu tenho uma expectativa positiva que uma das coisas boas da reforma tributária vai ser isso. A partir da mudança que a gente vai ter nos próximos anos, os investimentos vão olhar muito mais os sinais econômicos de competitividade das regiões e de custo do que os benefícios tributários. Isso vai ajudar a dar uma alocação de investimentos melhor e aumentar a produtividade de longo prazo. No fundo, é uma resposta longa à sua questão, mas assim, esse problema é um problema estrutural. E a gente tem que atacá-lo de forma estrutural. Eu só tenho mais uma pergunta, posso fazer? Não, claro, você é o dono do jornal. Não. Eu sou só um colaborador aqui. O avanço rápido da inteligência artificial, que até os pais da inteligência artificial, chamados pais, estão assustados. Preocupa, pode ajudar muito ou pode atrapalhar muito? Como é que você entende essa questão? Eu entendo que o avanço da inteligência artificial coloca um desafio global, que é óbvio, para todas as empresas e para todos os governos. Por quê? Assim, se de uma determinada forma a gente pode pensar que isso vai aumentar a produtividade, e eu entendo que sim, isso vai aumentar a produtividade das economias e das empresas. E eu acredito que, pelas próprias características do movimento que a gente está vendo, isso vai ser mais rápido do que outras revoluções que a gente teve. Sim, a Revolução Industrial mudou a forma de produzir as coisas. A revolução da internet, ela mudou o acesso à informação, a forma como a gente consumia informação. A inteligência artificial vai mudar, vai ser uma revolução cognitiva. Como que a gente processa a informação e o que a gente faz com isso. E o caminho natural vai ser, efetivamente, a incorporação disso, e isso já está acontecendo. Assim, eu converso com empresas em variados setores, elas estão investindo na inteligência artificial e já estão desmobilizando pessoas em função disso, que é onde coloca o nosso desafio, que é exatamente ter a capacidade de jogar esse jogo da inteligência artificial. A gente talvez seja um usuário no início, talvez a gente em algum momento tenha a capacidade de desenvolver isso em mais profundidade na tecnologia core da inteligência artificial. Hoje eu não consigo enxergar isso. O Brasil se configurou muito mais como um usuário, mas a gente tem um desafio de treinar as pessoas no país para esse novo mundo que vai vir.
E você tem. Isso vale para uma pessoa que tem 20 e poucos anos, que aprendeu que está na faculdade, está aprendendo a trabalhar de uma forma que não vai ser aquela quando ela chegar no mercado de trabalho, mas vale para aquela pessoa que tem 30, 40, 50 anos, que acumulou um capital intelectual, de experiência e tudo, que ele precisa aprender a trabalhar nesse novo mundo. Então, assim, é um cenário que certamente vai aumentar as perspectivas econômicas, eu entendo dessa forma, pode demorar mais ou menos, mas isso vai acontecer, mas põe um conjunto de desafios muito grandes. Isso recai na sociedade, de certo modo, e no governo. A capacidade da gente reformar os nossos sistemas de ensino e os nossos sistemas de formação de mão de obra para fazer isso. Eu acho que nós, seres humanos, somos muito avessos a mudanças, né? Você lembra quando surgiu o computador? As escolas de datilografia. Quem fez curso de datilografia? Você fez curso? Não fiz, eu aprendi sozinho. Mano, olha que coisa inacreditável isso. Aí quando surgiu a fita VHS, acabou o cinema. Acabou o cinema? Não. Quando surgiu a televisão, o rádio vai acabar. Acabou o rádio? Não. Os jornais acabaram? Você sabe que hoje o New York Times e o Financial Times têm mais, como é que se fala? Assinantes no digital do que tinha antes no papel. Hoje o papel diz que é 10%. Eu ainda sou o cara do papel. Eu vou abandonar esse negócio. Porque depois que o meu amigo Zé Roberto Mendonça de Barro falou assim, você não abandonou isso ainda? Porra, o Zé com 80 anos abandonou, eu não vou abandonar? Porque eu ainda gosto do papel, sabe? Domingo, de manhã e tal. Mas eu estou vendo que eu estou sozinho. Outro dia eu estava no shopping, te contei essa história, né? Estava lá no shopping tomando um café, não era um sábado, lendo o jornal, o Estadão aberto assim. Aí passou um senhor de uns 90 anos, eu falei assim, nossa, jornal de papel, que coisa antiga. Então, acho que a gente é muito... Agora, a inteligência artificial, você pega na agricultura, por exemplo, Sim. O cara consegue ler qual é a composição do solo e vai colocar ali somente o que é necessário de fertilizante. Tudo por metro quadrado. Por metro, cara, isso daí é uma economia fantástica. O que eu acho que vai acontecer, não sei se eu vou ver isso, mas, por exemplo, uma coisa que eu não gosto dele, mas que ele falou isso, que eu concordo com ele, o Elon Musk, nós vamos ter uma renda mínima. Não, isso é inevitável. Isso é inevitável. Isso é o Suplicy dizia lá atrás. Eu não preciso de 44 horas mais com a inteligência artificial. Talvez eu precise de 36. Vou trabalhar 4. Isso eu acho que vai ser o caminho, mas vai ter que ser renda mínima, senão como é que a economia se sustenta? Mas o meu receio nesse caso é a gente virar a humanidade, no caso, não o Brasil, a humanidade, virar uma sociedade robotizada e a gente perder a alma. Esse é o meu receio. Perder o que... Bom, isso é uma bela ficção científica. Não, mas o que nos faz humanos é o sentimento, né? Você tá junto. Eu acho que isso não muda, hein? Não sei. Eu tenho receio. Isso é um podcast legal, hein? Eu tenho receio. A gente pode trazer aqui uma cartomante. Fred, nós estamos aí, temos 5 minutos ainda. E eu vou fazer aquela pergunta que os teus clientes fazem toda hora. É como se o economista fosse um grande guru, né? O Zé Roberto fala assim, eu tenho uma irmã que é mística. E tem mesmo. Eu pensei que fosse uma sacanagem que ele falasse. E quando ela fala de câmbio, é muito mais convincente do que eu. Porque ela vai te dizer que os astros, a conjunção de não sei o quê. Se você pudesse resumir, você acha que 2007 vai ser um ano melhor para o Brasil? Independentemente de eleição. Eu entendo que 2027 vai ser um ano potencialmente difícil, no fundo. Porque a maior parte daqueles cenários que eu tracei, que eu acho que tem maior probabilidade de ocorrência hoje, eles levam a uma situação em que o Brasil não consegue avançar como poderia avançar.
Então, assim, existe o risco, efetivamente, da gente ter um cenário de crise maior ou de um ajuste maior em 2027, de alguma forma. Mas chega a ser um colapso, uma queda de PIB? Não. Eu não diria que é um colapso, e até agora eu acho que não é uma queda de PIB, Arnaldo. A desaceleração no ano que vem, ela, de certo modo, está contratada. Acho que 1,8 ou menos? Eu acho que talvez um pouco menos. Eu tenho uma visão até um pouco menos otimista. O contraponto disso é que o Brasil ainda tem grandes oportunidades e tem, assim, para citar, acho que 3 oportunidades na área de commodities que eu vejo, e que são investimentos que estão acontecendo e que vão continuar acontecendo. O primeiro é na área de bioenergia, o segundo é na produção de proteína, e o terceiro, assim, que é menos falado, é na parte de agregação de valor, no fundo, inclusive nessas cadeias. Então, e tem um outro elemento que está fazendo com que a taxa de investimento no Brasil ela se mantenha um pouco mais alta, que são os investimentos em infraestrutura. Então, assim, a gente deve continuar com o crescimento para os próximos anos, à exceção de um cenário em que a gente tem uma crise fiscal aguda e aí uma necessidade de reorganização disso. Eu não sou totalmente pessimista em relação ao Brasil, eu não sou pessimista. Na verdade, eu acho que a gente tem boas oportunidades, o que, do ponto de vista da gente que está do lado do setor privado, fundamentalmente, é analisar essas oportunidades e construí-las em boa medida, de tal forma que elas sejam resilientes a todas essas mudanças que estão em curso. E você que tem viajado bastante, você esteve no Triângulo Mineiro agora, né? Conhecendo lá uma cooperativa, você veio impressionado, né? De que quando você vai para o interior do Brasil, você fala assim, porra, mas esse país é brincadeira, hein? Você vai para o Mato Grosso, aquele negócio é inacreditável, né? Aquele campos de algodão, você fala assim, meu Deus, aonde é que eu estou, né? Então você volta mais animado. Acho que é isso que aconteceu com você também, né? Certamente. Assim, eu acho que a maior parte das pessoas que estão aqui no Centro-Sul, nos grandes centros, elas hoje não têm a percepção da mudança que houve no interior no Brasil, em grande medida propiciada pelo agronegócio. Você citou o Mato Grosso, mas a gente pode olhar para o oeste da Bahia, que já está subindo para o Piauí, para o Maranhão, Tocantins e uma série de coisas. E o grau de sofisticação em termos de gestão desses negócios, esse caso da cooperativa, era uma cooperativa de café no Triângulo Mineiro, eu fiquei muito impressionado. Não é uma das maiores cooperativas, mas com uma capacidade de gestão e de visão prospectiva para esse novo mundo enorme. Muito conectada com as questões de rastreabilidade, de certificação e uma série de outros elementos que podem levar à agregação de valor no agronegócio. Legal. Edson, nosso programa chegou ao fim. Impressionante, né? Uma excelente entrevista. Tenho certeza que vai repercutir bastante. Fred, muito obrigado pela tua presença. Espero que você volte aqui, porque você é um cara eloquente, que conhece profundamente o teu business, e a gente precisa de gente assim, que venha nos dar aula. Suas últimas palavras aqui, se você quiser fazer depois você vai passar para o Dieguinho, colocar o telefone da consultoria dele também, porque o Fred é um cara de altíssima qualidade. Fred, muito obrigado pela tua presença. Não sei nem como agradecer. Espero que você volte mais vezes. Acho que sou eu que tenho que agradecer, Arnaldo. É uma satisfação estar aqui com você e com o Edson.
tocando em temas que eu acho muito relevantes, que às vezes a gente não consegue explorar. Não consegue, a gente. Na densidade mas que são. Todo são podcast nosso que termina desse jeito mostra que foi um podcast muito bom. Que bom. É excelente. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Gente, até o mês que vem. Obrigado pela atenção. Até mais.